Bem-vindo a mais um episódio da série Emagreça Sem Sofrer. Aqui eu te ensino como emagrecer sem dieta, sem sofrimento e sem cortar da alimentação aquilo que você gosta de comer. Eu sou Juliana Graminho, psicóloga, e depois de ter vencido os desafios do peso e da compulsão alimentar, ensino mulheres como você a fazerem o mesmo. Nesse episódio, a gente vai falar sobre gatilhos emocionais que te impedem de alcançar o seu emagrecimento. Que são aqueles fatores escondidos, inconscientes, que a gente às vezes nem se dá conta. Esses fatores podem ser desde uma palavra, uma música, um tom de voz, um trauma, uma memória, que fazem com que a gente conecte o hoje com o passado. E que isso causa essa explosão emocional, essa descarga emocional. É mais ou menos como se uma situação que eu passasse hoje me remetesse de alguma forma àquela situação passada. E aí, ao invés de eu responder emocionalmente ao que tem hoje, eu respondo emocionalmente como se eu estivesse naquela situação passada. Por que isso impede nosso emagrecimento? Porque deixa a gente ansiosa, muito angustiada. Então, por que é importante a gente conseguir reconectar e entender esses gatilhos para poder tratá-los? E o que a gente pode fazer para cuidar deles? Lembrando que cada pessoa tem seu gatilho, cada pessoa tem sua história. Então, o que eu estou falando aqui não é receita de bolo. Usa para sua vida aquilo que faz sentido. E olha que legal, se eu consigo entender o que está me engatilhando, eu consigo tomar uma providência para reverter esse gatilho. Se eu tô aí cega, se eu não conheço os meus gatilhos, eles vão ficar me impactando a minha vida emocional e, portanto, o meu comer. Alguns gatilhos que são muito comuns, por exemplo, são situações de estresse que a gente viveu na primeira infância, são situações de conflito que a gente presenciou muito fortes, situações emocionais do presente que me remetem a situações do passado. Um gatilho, como exemplo, é a solidão. A gente tem autonomia emocional, a gente consegue resolver as principais questões da vida com uma certa autonomia, consegue fazer lá as nossas coisas que são necessárias no nível funcional. Por que tal, às vezes as pessoas ficam engatilhadas com a solidão? Porque esse fato do hoje, de eu estar sozinha hoje, me remete às vezes que eu fiquei sozinha no passado e que naquele momento foi muito desconfortável. Não é que o hoje eu estou com a solidão e não sei lidar, e eu sou incapaz, e eu sou imatura. Não, é porque de alguma forma essa solidão aqui do presente está me conectando com uma solidão do passado e acabou que me desorganizou emocionalmente, a ponto de eu sentir que não estava dando conta. Então essas duas situações, elas são distintas, certo? Mais ou menos assim, toda vez que eu me sentir sozinha, eu vou sentir como se estivesse lá naquela situação mais antiga e vou me sentir tão desamparada quanto. Por mais que racionalmente eu me convença que eu sou adulta, É porque emocionalmente eu tô vivendo naquela cena, tá? E por que isso acaba resultando num comer excessivo? Porque como eu sinto aquele desamparo tão grande do hoje, que me engatilha a emoção passada, eu tento regular esse gatilho, eu tento acalmar ele, apaziguar. Por não saber lidar com essa emoção tão forte, eu acabo muitas vezes comendo para regular as emoções. E até é importante dizer, né, que 90% dos transtornos alimentares advêm de traumas. Então, isso que eu estou falando, essa ponte entre passado e presente, ela é muito importante de ela ser restabelecida para eu entender aquele momento, para eu ressignificar e conseguir superar. Porque muitas vezes o que a gente faz é exagerar na comida porque ficou emocionalmente descompensado. Então, a comida excessiva, ela vem para a regulação emocional, como forma de automedicação. Às vezes a pessoa está com depressão, às vezes está com ansiedade. Em vez de procurar um psiquiatra, ela exagera na comida. O que precisa mudar? A alimentação em si, o que ela come ou a mente? Onde que está a questão? O outro gatilho é a restrição alimentar. Meu Deus. Por que ele é um super gatilho? Restrição alimentar. Porque ele nos causa, primeiro, um sofrimento psicológico, porque na restrição alimentar eu fico ou com fome ou privada dos alimentos que eu gosto. Tudo que é proibido aumenta o desejo.
Quero restringir aqui o chocolate para dar uma emagrecida e tal. Quando a gente começa a restringir demais, isso descompensa meu comportamento alimentar. Porque eu vou ficar muito em falta daquele alimento e na hora que eu comer, muito provavelmente eu vou exagerar. Tinham 2 grupos de mulheres gordas. O primeiro, que eles chamaram de comedoras intuitivas. E o segundo, chamado de comedoras restritivas. Nas intuitivas, elas adotavam uma abordagem alimentar como a gente faz aqui no Comer Consciente. Você come quando tem fome, para de comer quando está satisfeita, entende o teu estado emocional e fisiológico para tomar decisões alimentares. Você pondera a quantidade de comida, quanto você sente que aquilo cabe no seu estômago. Sentir o teu corpo lá por dentro. Como é que ele está funcionando no ato da comida. E aí tem vários treinos que a gente ensina no programa que fazem com que você consiga entender melhor aqui a tua máquina, o teu funcionamento, tanto físico, quanto psíquico, quanto emocional. As comedoras restritivas são aquelas que ficam medindo a quantidade de carboidrato, a quantidade de comida, ficam pesando na balança as porções dos alimentos, achando que isso vai ser eficaz para o seu emagrecimento. Olha o que você observou. O desgaste emocional após 6 meses foi alto no grupo de dieta das comedoras restritivas. 41% estavam desgastadas emocionalmente, em comparação com 8% do grupo das comedoras intuitivas. Então, vejam que 92% das pessoas das comedoras intuitivas estavam com o seu estado emocional preservado. Após 2 anos, e aí que é o chave, porque quando a gente olha esses estudos que falam de emagrecimento, a galera fala lá os primeiros 2 meses, os primeiros 3 meses, os primeiros 6 meses, e depois não vai lá ver de novo o que aconteceu com a pessoa. Olha aqui, esse estudo que ele é mais de longo prazo. Após 2 anos, as comedoras intuitivas mantiveram o peso e tiveram a melhora em todos os indicadores do estudo. Ou seja, o que elas tinham perdido, elas conseguiram manter e mais. Tiveram melhora em todos os indicadores. Pressão arterial, índice de lipídio no sangue, gasto de energia, então o metabolismo estava em alta, moderação alimentar, elas estavam conseguindo se conter na alimentação, autoestima, melhoria nos casos de depressão e melhoria da imagem corporal. As comedoras restritivas, aquele outro grupo, perdeu peso e mostrou uma melhora inicial nessas variáveis no primeiro ano. Mas depois, é aí que vem o pulo do gato, o peso foi recuperado e pouca melhora foi mantida. Além disso, as comedoras intuitivas mantiveram a mudança de comportamento a longo prazo, ou seja, aqueles hábitos que elas adquiriram no processo de comer devagar, de comer até o corpo ficar satisfeito fisicamente, manteve-se. Ao passo que as comedoras restritivas não. Elas tiveram a mudança do comportamento durante um primeiro ano e depois aquilo se perdeu. Está comprovado aqui que a longo prazo, dietas restritivas elas são ineficazes. E talvez vocês tenham isso na vida de vocês. Se você conseguir emagrecer fazendo dieta restritiva, por quanto tempo durou o emagrecimento? E quando a gente faz uma dieta restritiva, a gente fica irritado, a gente fica com gatilho, aquele alimento que você mais gosta, você não pode comer. Aí você fica salivando, passando vontade, vendo as pessoas comerem. Aí você se sente a última pessoa, porque você tem aquele ímpeto de comer e fica se restringindo. Se vocês puderem adotar uma abordagem para emagrecimento que não seja restritiva e principalmente que cuide das suas emoções, você vai estar indo por um caminho seguro, você vai estar indo por um caminho sustentável. Outros exemplos, e vocês talvez até tenham conhecidos. Fez cirurgia bariátrica, emagreceu um montão, mas não cuidou da mente. Não fez terapia, não participou de grupo, não fez nada. Tem reganho. O que precisa mudar? A alimentação em si, o que ela come ou a mente? Então, se você quer emagrecer sem dieta, sem sofrimento, cuidando da sua mente, você está no lugar certo, tá? Te aguardo na próxima aula. Beijo no coração de vocês. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau!